A assistência farmacêutica, para a Resolução 338, ela é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o seu acesso e o uso racional. Bom, tudo isso que a política coloca para que o SUS absorva e desenvolva, tem, sem dúvida nenhuma, um envolvimento em pesquisa e desenvolvimento, seleção, promoção, aquisição e distribuição de medicamentos, garantia de qualidade dos produtos e dos serviços, acompanhamento e avaliação da sua utilização. Todo esse arcabouço que a política coloca para que o SUS execute, precisa ter um olhar sobre esses aspectos, ok? Com um único objetivo: garantir acesso aos medicamentos e insumos com qualidade e voltados ao uso racional desses medicamentos. Entendendo a gestão no Sistema Único de Saúde, por exemplo, nós temos peculiaridades que envolvem pactuações que acontecem no âmbito do Sistema Único de Saúde. E aonde ocorre, Suetônio, essas pactuações? Bom, nacionalmente pela Comissão Intergestora Tripartite, a CIT. Nos estados, pela Comissão Intergestores Bipartite, ou seja, as comissões intergestores bipartite envolvem secretarias municipais de saúde e a Secretaria de Estado da Saúde. Nas regiões de saúde, pelas comissões intergestores regionais, ou seja, dentro de um estado ou interestados entre um estado e outro, existem regiões de saúde que conformam-se com gestores municipais daquela região de saúde e secretários estaduais de saúde, que pactuam também as necessidades de saúde daquela população. Paralelo a isso, nós também temos os espaços dos conselhos de saúde. E nas conferências de saúde também se discute como o usuário do SUS, como a população, como gestores, devem desempenhar os serviços de saúde. Elas acontecem a cada 4 anos. Nessas esferas de gestão do SUS, porém, existe uma missão clara, que é de deliberar, fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde. Qual o papel, então, das comissões intergestores? O artigo 30 do Decreto 7508, publicado em 2011, as comissões intergestores pactuarão a organização e funcionamento das ações de serviço de saúde integradas em redes de atenção à saúde. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que é CIT, a CIB e a CIR, ou seja, CIT, Comissão Intergestores Tripartite, a gente falou um pouco antes. Ela, no âmbito da União, ela é vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais. A CIB, Comissão Intergestores Bipartite, funciona no âmbito estadual e ela é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, para efeitos também administrativos e operacionais. A Comissão Intergestores Regionais, que ela foi criada, na verdade, a partir do Decreto 7508, ela funciona no âmbito regional, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes apontadas na Comissão Intergestores Bipartite. Ou seja, existe uma comissão estadual e essa comissão estadual também define algumas diretrizes para uma pactuação regional. Essa região falada aqui é uma região de saúde. Bom, quando a gente fala de pactuação no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer um olhar muito claro, ter um olhar muito claro para as comissões intergestores tripartite, comissão intergestor bipartite e comissão regional. Essas três pactuam como os recursos financeiros e como deve ser a execução dos serviços das ações de saúde no território, seja nacional, estadual ou regional. O que é que você precisa agora saber? Quais recursos são transferidos para municípios, estados e também ficam no governo federal, que envolvem a assistência farmacêutica. Sem isso, você não consegue planejar uma boa compra, garantindo a demanda real do seu município, ou até conseguindo
melhorar a aquisição com preços adequados e otimizar a parte desse recurso para outros fins, como a gente vai falar um pouco mais quando a gente entrar no detalhamento do componente básico da assistência farmacêutica, ok? Vamos lá? Bom, quando eu falo de blocos de financiamento, a portaria 204 norteia quais blocos de financiamento existem no âmbito do SUS. A portaria foi publicada em 2007, porém ela tem atualizações ano a ano. Ela define 6 blocos de financiamento: a assistência farmacêutica, atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, gestão do SUS e investimentos na rede de serviços de saúde. Bom, nós falamos um pouco sobre os blocos de financiamento no âmbito do SUS. Esses 6 blocos funcionam para transferência de recurso no âmbito estadual e no âmbito federal, para municípios e estados. A gente tem que ter clareza que esses blocos norteiam como você deve gastar os recursos que envolvem a saúde no país, ok? Vamos falar um pouco mais sobre o bloco de assistência farmacêutica, ok? O primeiro passo é conhecer quais os recursos financeiros da assistência farmacêutica e como eles estão disponíveis e distribuídos no SUS. Para que você observe como você vai gastar da melhor forma possível, qual recurso disponível e se ele atende à tua demanda como um todo, ou se você vai ter que procurar outras fontes de recurso para complementar a aquisição, por exemplo, de medicamentos da assistência farmacêutica básica. Vamos continuar aqui. O bloco da assistência farmacêutica e suas divisões em componentes e programas se organiza da seguinte forma: componente básico, que compreende os recursos para assistência farmacêutica na atenção básica, estão contemplados nos anexos 1 e 4 da RENAME de 2012, que vem sendo atualizado, que são normatizados pela portaria 1555 de 2013. Componente estratégico são recursos do Ministério da Saúde usados para compra centralizada em Brasília e distribuição aos estados e municípios dos programas de DST-AIDS, tuberculose, rancenias, hemoderivados, combate ao tabagismo, alimentação e nutrição, endemias focais, lúpus, entre outras patologias. Ou seja, são medicamentos para patologias de interesse prioritário da saúde pública. Esses 2 componentes acabam sendo o dia a dia da atenção à saúde no seu município. Em especial, por quê? Porque o recurso do componente básico é para a transferência daquele elenco de medicamentos que são dispensados ou distribuídos ou entregues na atenção básica, que envolve mais de 200 medicamentos, mais de 200 apresentações farmacêuticas. E esses medicamentos são pactuados na CIB, aí na sua comissão intergestora e bipartite, e ela é a base para a sua aquisição com base nesse recurso. Ou seja, você programa a tua compra a partir dessa definição de elenco nacional, no anexo 1 e anexo 4 da RENAME. E o componente estratégico é uma compra centralizada do Ministério da Saúde para essas patologias que são estratégicas, por definição, e que o Ministério da Saúde é o responsável pela compra e distribuição para o país, ok? Vamos conhecer os outros componentes. Bom, o componente especializado é caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas no protocolo clínico e diretriz terapêutica publicada pelo Ministério da Saúde. E aí quem normatiza o componente especializado é a portaria 1554 de 2013. Além disso, um programa popularmente conhecido no país é o Programa Farmácia Popular, caracterizado por 2 estratégias denominadas Farmácia Popular Rede Própria, onde o Ministério da Saúde transfere recurso para a estruturação de farmácias e gestão de municípios e estados, além de parceiros como universidades, filantropias, enfim, com investimento de estrutura e custeio pelo Ministério da Saúde. E o Aqui Tem Farmácia Popular, por meio de um convênio entre a rede privada de farmácias, que se credencia no programa, para comercializar e dispensar gratuitamente um elenco de medicamentos de hipertensão, diabetes e asma. A farmácia popular tem um regramento ou uma normativa por meio da portaria 971 de 2012. Então, o bloco de assistência farmacêutica possui esses 4 componentes, ou melhor,
3 componentes e farmácia popular, para que ocorra a transferência de recurso para a aquisição de medicamento ou para a entrega e distribuição de medicamento nos estados. A gente tem que entender que isso não se restringe a toda a assistência farmacêutica. Falar desses 4 itens que envolvem o bloco de assistência farmacêutica não significa que isso é a assistência farmacêutica do país inteiro. Mas, Suetônio, por que você está dizendo isso? Porque a assistência farmacêutica é um pouco maior que isso. Exemplo, nós envolvemos recursos da média e alta complexidade, ou seja, recursos da área hospitalar, da área que envolve o CAPS, dos centros de especialidade, ou seja, nós também programamos para a compra de medicamentos e insumos que se repassa recurso por meio de outro bloco de financiamento, não meramente pelo bloco da assistência farmacêutica. Porém, esse bloco da assistência farmacêutica é o grande montante financeiro, principalmente de transferência do governo federal para os municípios e estados. Para vocês terem noção, o governo federal gastou mais de 12 bilhões de reais em 2013, vai chegando em 2015 próximo dos 14 bilhões de reais investidos para aquisição de medicamento, seja repassando recurso para os municípios, seja realizando compra centralizada, ok? Ok, então você precisa observar seu município, saber quais serviços, quais estabelecimentos de saúde necessitam de medicamentos e insumos para realizar um bom planejamento. O planejamento dessa assistência farmacêutica, sem dúvida, precisa que você obtenha as informações mais confiáveis para que ele ocorra de forma fidedigna, baseado na necessidade da população e dos serviços. Para isso, você precisa conhecer bem as centrais de abastecimento farmacêutico e suas demandas, os centros de especialidade e componentes especializados, os serviços de atendimento domiciliar, as unidades de pronto atendimento, o SAMU, os centros de regulação que também precisam estar atrelados às necessidades de consulta médica, demanda também de cuidado farmacêutico, as unidades básicas de saúde e também o serviço hospitalar. Ou seja, todos os serviços de instalação e responsabilidade do município devem ser atendidos nesse seu planejamento. A assistência farmacêutica precisa, portanto, estar integrada com as ações e serviços de saúde de cada estabelecimento, para entender a demanda, conseguir planejar a partir dela e, sem dúvida nenhuma, dar a melhor resposta ao gestor.